Meus amigos, um grande abraço para vocês desde a Venezuela do Sul. Olha que o UOL, a ficha está caindo aí na mídia, no consórcio de mídia, que faz parte do consórcio de poder, no braço do regime brasileiro, né? O UOL está admitindo que se o doutor Aleide Moraes, neste momento, tentar entrar nos Estados Unidos, será barrado. Será barrado. Na segunda parte desse vídeo, nós vamos abordar uma outra notícia, uma outra projeção. A tendência é que, uma vez aplicadas as sanções da Magnitsky pelos Estados Unidos sobre Moraes e os demais, diz aí uma matéria da CNN, inclusive, que baseada em informações que vêm de autoridades norte-americanas, que a lista de autoridades brasileiras sofreriam as sanções da Magnitsky. É uma lista de dezenas de pessoas, dezenas e familiares. Mas é como eu disse, além dessa constatação que o Bostias de Souza do UOL está dizendo, olha, se o doutor Aleide tentar entrar lá vai ser barrado nos Estados Unidos. Na segunda parte do vídeo, vamos verificar junto a outra matéria que a tendência é que membros da União Europeia, países europeus, passem também a sancionar Moraes e seus companheiros. Vamos começar sem mais delongas. É um vídeo bastante interessante. Quero aqui mandar um abraço para todos os membros do canal. Você já é membro? Torne-se membro, para receber pelo menos um abraço aqui especial. Um abraço, vocês são muito gentis, muito gentis. Vamos ver. Mais lida nesse momento na nossa página é de Jamil Chad e traz o anúncio do governo de Donald Trump que pode atingir ele também, Alexandre de Moraes. A temida sanção tão anunciada e pedida pelos bolsonaristas. O governo Donald Trump anunciou agora pela manhã, o Jamil já está conosco ao vivo para trazer detalhes a respeito do que foi anunciado pelo governo de Donald Trump. Que sanção é essa? Quem serão os atingidos por essa sanção anunciada agora há pouco? Jamil, boa tarde. Oh, que sanção é essa? Boa tarde, Fabiola. Boa tarde, Josias. Boa tarde a todos. Olha, o que Marco Rubio, chefe... UOL, compra um microfone aí pro cabeça seca do Jamil Chato. A diplomacia americana anunciou é que qualquer autoridade no mundo, passa a ter uma restrição de vistos, ou seja, não pode entrar nos Estados Unidos, caso fique provado. Ouçam o Jamil Chato, que eu vou pegar um cafezinho e volto num segundo. Vão ouvindo aí. Que essa autoridade, e isso inclui ministros, o Supremo, governos, parlamentares, burocratas, qualquer funcionário público, qualquer autoridade pública de qualquer governo do mundo que adote medidas que eles considerem como censura contra ou plataformas digitais ou contra indivíduos ou interesses americanos. Ou seja, Fabiola, não existem nomes, mas basicamente o que eu apurei é que, claro, se hoje Alexandre de Moraes for ao consulado americano procurar um visto, ou pedir um visto para ir aos Estados Unidos, ele vai provavelmente ser considerado na lista daqueles que atuam contra os interesses das plataformas digitais americanas e, portanto, não receberá o visto. Então, olha só, a manobra dos americanos não foi de apresentar uma lista de pessoas que serão alvo de censura, de algum tipo de sanção. Ao contrário, eles estabeleceram um princípio, o princípio é de que qualquer um, e aí é qualquer um mesmo, que seja visto como uma ameaça à liberdade de expressão, e aí entre aspas, porque é só a deles, obviamente, a liberdade de expressão e a atuação das Big Techs seriam então restringidos de qualquer tipo de entrada nos Estados Unidos, basicamente fechando a porta para qualquer um. No caso da comunicação do Marco Rubio, ele fala seja na América Latina ou na Europa. Então ele distingue de uma forma muito clara dois continentes onde nós sabemos que existe obviamente uma tentativa de regulamentar
a ação das Big Techs, das plataformas digitais, principalmente na Europa e principalmente onde? No Brasil. Eu falei justamente com diplomatas americanos que confirmaram, sim, essa é uma mensagem telegrafada a qualquer um do Brasil que obviamente atinja os interesses americanos. Na Europa também, nós tivemos aí nos últimos dias medidas de vários governos europeus contra justamente grupos políticos, partidos políticos que, claro, usando as plataformas digitais, promovem o ódio, discriminação, violência, racismo, xenofobia, tudo isso. O que os americanos não querem é que haja qualquer tipo de limitação para a desinformação e esses ataques. Jamil, à luz dessa decisão do Marco Rubio, o chefe do Departamento de Estado americano, a gente pode dizer que a montanha esboçada pelo Eduardo Bolsonaro pariu um camundongo, porque o que se falava era numa morte financeira do Alexandre de Moraes, chega-se a uma decisão, uma ameaça anônima, que pode ou não atingir o Alexandre de Moraes, que envolve a negativa, ou a perspectiva de negativa de um visto de entrada nos Estados Unidos. Nenhuma sanção econômica e tal. Pode-se dizer que a montanha pariu um camundongo? Olha, perdão, José, eu quase não ouvi a tua pergunta, mas eu acho que eu entendi. Sim. A pergunta foi tão idiota. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos. O companheiro entendeu. Olha, se eu entendi bem a pergunta do Josias, não, ela é muito inferior. A pergunta rococó, barroca do Bostias de Souza. Nem o companheiro demorou para o companheiro topar compactuar com a pergunta tão idiota. A qualquer outra ação que foi tão promovida pelo bolsonarismo, né? Confisco de bens, etc. Nada disso por enquanto, absolutamente nada disso. Só a restrição de entrada nos Estados Unidos. Tradicional cafezinho moca, cappuccino moca. Alexandre de Moraes tem mais 192 países pelo mundo para percorrer, né? Ele continua, obviamente, com essa possibilidade. Agora, a questão é saber se isso é o início de uma ofensiva ou eles vão parar por aí, né? O governo americano tem conversado com os americanos, tem justamente alertado, olha, uma sanção específica contra um ministro brasileiro teria um prejuízo enorme para as relações bilaterais. Hoje mesmo eu ouvi uma fonte em Brasília dizendo que o governo brasileiro, inclusive, prepararia uma resposta política contundente caso houvesse uma sanção. Não veio até hoje essa resposta contundente. Consultei depois dessa medida. E aí essa medida, obviamente, ela é muito inferior a qualquer ato concreto, vamos dizer assim, imediato contra Alexandre de Moraes. Mas eu insisto, vamos aguardar para saber se isso é o início de um processo ou se ele vai terminar por aqui. Se ele terminar por aqui, você tem toda a razão, Josias, ela é muito mais suave do que o bolsonarismo poderia imaginar. Mas, dito isso, Eduardo Bolsonaro, obviamente, correu às redes sociais para festejar o fato de que Marco Rubio estava adotando essas medidas. Para quem está conosco na TV, o intervalo, mas a gente segue falando sobre o anúncio feito nessa manhã pelo governo de Donald Trump e que pode vir a atingir o ministro do Supremo brasileiro, Alexandre de Moraes. Ô Jamil, uma dúvida que as pessoas ficam, né? Porque sempre quando a gente está falando sobre essa situação das sanções e essa forma até genérica como eles anunciam, né? Autoridades, funcionários públicos da América Latina, da Europa. Ô Fabiola, é só a cabecinha. Opa, é bem subjetivo, bem aberto dessa maneira, né? Você acredita que possa vir algo... Não é uma questão de crença, é uma questão de sanção. Endereçado realmente ao ministro Alexandre de Moraes? Isso pode vir a aparecer? Ele pode ainda vir a aparecer. Por isso que eu digo, por enquanto... Você quer sair do Brasil, já descobriu que o Canadá está de portas abertas para receber milhões de imigrantes nos próximos anos? Ela é muito inferior a qualquer tipo de ambição que a gente tanto ouviu falar sobre Alexandre de Moraes. Mas vamos ver se isso é o final da conversa ou é o início da conversa. Dentro do governo americano,
inclusive, conversava hoje com uma fonte que dizia de uma forma muito clara, existe um racha, inclusive. Existe aqueles, vamos dizer assim, mais... Racha tem aqui, onde Hugo Mota é contra o aumento do IOF para cobrir gastos do governo e desgovernado, e onde o Geraldo Alckmin e o Lula são a favor. E onde o Temer, que é uma espécie assim de eminência parda também de quem verdadeiramente manda no Brasil nesse momento, o Temer também se diz contra. Isto é racha. Isto é racha. Existe onde um sujeito vai com a sua primeira dame para a China e seus próprios ministros entregam o que aconteceu numa reunião para ser, que teria que ser sigilosa e tal. Isto é racha. Ô Jamil Chata. Fincados na ideologia, e principalmente ali o pessoal da Flórida, entre eles o Marco Rubio, que sim, que quer ações contra Alexandre de Moraes, que defendem que algo seja feito. E tem aqueles mais pragmáticos, que não estou dizendo aqui que eles são trumpistas moderados, não é isso, porque não existe. Mas enfim, aqueles que pensam... Que não existe. E falam, calma aí, se eu adotar essa medida, qual vai ser o prejuízo para o meu próprio país? Agora, lenga-lenga desses... Olha, esse pessoal, caso psiquiátrico, nós já sabemos. Se é de esquerda, é caso psiquiátrico. É ou não é? Digam aí, é ou não é? Digam sim, caso psique. Agora vamos para a segunda parte do vídeo, um vídeo que eu colho lá da Uri Verde FM, em que já se começa a falar que as sanções também podem vir de países europeus. Claro, uma vez aplicadas as sanções pelos Estados Unidos, Trump está com bastante bala na agulha. Aliás, tem gente que não vai precisar nem tanta insistência de Trump por lá. Vamos ouvir. De assunto e quero saber se já repercutiu aí, porque ontem até vi uma matéria do Metrópole. Esse é o Ptolio falando com uma jornalista brasileira que está na Europa. Tratando do assunto de um parlamentar polonês, um deputado polonês que está pedindo agora, né, que Alexandre de Moraes também seja sancionado pela União Europeia, né? Isso, embora você esteja hoje na Grã-Bretanha, né, a gente sabe que já não faz mais parte dessa União Europeia por conta do Brexit, aquela coisa toda, mas reverbera aí, chegou até você essa situação? Sim, já está reverberando aqui, sim. Eu tive a oportunidade de conhecer esse parlamentar, se não me engano o nome dele é Dominik, esqueci, não consigo falar polonês não. Nós tivemos a oportunidade de nos conhecermos lá no Parlamento Europeu e ele abraçou mesmo a causa do que está acontecendo no Brasil, porque ele, como polonês, sabe exatamente o que a Polônia passou e como é que a Polônia conseguiu sair do comunismo. E dentro das conversas que nós tivemos, eu de vez em quando tenho a oportunidade de conversar com ele. Uma das coisas que a gente falou, né, nós dois, foi da questão do levante cristão. Não teve nenhuma... O nome do parlamentar é Dominik Tarczyński. O parlamentar Dominik Tarczyński é um parlamentar, é um político e jornalista polonês, Dominik Tarczyński, político e jornalista polonês que atua como membro do Parlamento Europeu desde 2020 e foi membro do Parlamento polonês de 2015 a 2020. Este homem nasceu em 1979. Dominik Tarczyński. Sociedade, não teve nenhuma nação que conseguiu sair das garras do comunismo sem o levante da igreja. E aí fica a dica, né? Voltamos aqui para a questão da moral, voltamos aqui para os nossos pilares da sociedade. Isso é muito importante o que ela está dizendo. Talvez tenha sido uma das coisas mais importantes ditas na Uri Verde FM nos últimos anos. Essa jornalista que, conversando com esse Dominik Tarczyński, parlamentar, deputado do Parlamento Europeu, um homem que é da Polônia e sabe o raso que o comunismo já fez lá na Polônia, e foi necessário para livrar a Polônia
do comunismo um levante católico, um levante cristão, por assim dizer. Quem diz isso sempre é o Frei Tiago de São José, que tem um canal aqui chamado Monte Carmelo, a quem indico. Digam lá pro Frei que foi eu que indiquei. O Frei é um lutador. Aqui para a questão da moral, voltamos aqui para os nossos pilares da sociedade. Se a gente não se voltar para o que é certo, né, se a gente não se voltar para Deus, vai ficar muito difícil a gente sair dessa situação. Mas sim, a resposta é sim. Aqui já está repercutindo o que está acontecendo no Brasil. Eu acho que era uma questão de tempo, né, Jamilio? Que o deve vir dos Estados Unidos vai ter que reverberar aí. Não vejo outro caminho, né? Até mesmo porque vai ter um efeito cascata, né? Sim, Pitoli, você sabe uma curiosidade aqui para sua audiência. Depois que a equipe do Trump fez a visita no Brasil para entender o que estava acontecendo com relação à censura, ou à liberdade de expressão, ou à falta dela, eles vieram aqui para a Grã-Bretanha e fizeram a mesma coisa. E essa semana, sabe onde é que eles estavam? Na França. Então, assim, o Trump percebeu que esse movimento, ele é mundial, que não adianta você só arrumar os Estados Unidos quando você tem forças que estão por trás, né, que querem realmente destruir a cultura ocidental, é a base cristã, é a família. Então o Trump está fazendo, não é uma limpeza em casa, ele está querendo uma faxina geral. E eu fico aqui na torcida que isso sirva de exemplo para vários líderes. Nós estamos com uma leva de líder fracos no mundo, que só Jesus na causa, mas eu vivo pela fé, né, e pela esperança que isso sirva de exemplo para aqueles que querem se candidatar ou querem ajudar de alguma forma, porque não é só no âmbito político. Você, por exemplo, faz um trabalho fantástico através das mídias. Então, para levantar mais homens de coragem que possam se inspirar no Trump e entender que não vale apenas você apenas arrumar a sua casa. Você tem que se preocupar com a sua família, com seus parentes, com seu condomínio, com sua comunidade, sua cidade, seu país e o céu. É isso aí. É isso aí. Gente, nós estamos passando por um momento de transição. Talvez para realmente uma venezuelização mais profunda ou uma transição para o restabelecimento democrático do Brasil, que não será no estalar de dedos, mas é inimaginável que os Estados Unidos continuem permitindo, por exemplo, o aprofundamento de regimes criados à imagem e semelhança da China aqui na América do Sul, bem no quintal dos Estados Unidos. É uma questão de segurança nacional norte-americana. Bom, dê seu like, inscreva-se. Se você já é inscrito, confira aí, porque estão tirando a inscrição sua e de tantos mais. Não espere notificação, eles não estão notificando você sobre os novos vídeos. Então entre aqui no canal, diga: vou tomar café com o Dr. Couto. Entre de manhã: vou almoçar com o Dr. Couto. Entre para ver o vídeo de meio-dia: vou tomar chá com o Dr. Couto às 4. Chá às 4. Vou dormir. Entra várias vezes. Deixe seu comentário. Um comentário, por favor, caprichado. Um comentário assim, sereno. Compartilhe com todos que puder. Compartilhe mesmo. Vamos aí, compartilhe aí, poxa. Compartilhe aí. Se nunca compartilhou um vídeo, pronto, hoje, faça pela primeira vez. Vamos lá. Torne-se membro. Eu preciso de 10 membros neste vídeo. Vocês estão muito moles. Eu peço para vocês se tornarem membros. Já estou a me humilhar aqui, a humilhar-me. Vamos lá. Aqui embaixo, procura aí a aba Seja Membro. Clique. É muito simples. Clica, aí você vai ver como funciona. E se interessar, vai se tornar membro. Um abraço, até a próxima.